Imagine uma doença tão letal que, uma vez instalada no corpo humano, praticamente não deixa saída. Um vírus com taxa de mortalidade próxima de 100%, que não distingue tempo, lugar ou classe social. Ele já foi descrito em textos da antiguidade, está presente em lendas medievais, causou pânico em cidades inteiras, e até hoje, desafia a medicina com sua crueldade silenciosa. Estamos falando da raiva, uma das doenças mais antigas, temidas e implacáveis que a humanidade já conheceu. Apesar dos avanços científicos, a raiva continua sendo um mistério em muitos aspectos, especialmente por sua ação brutal no sistema nervoso e pela rapidez com que pode matar. Mas o que torna a raiva tão assustadora seria o fato de que ela transforma um simples arranhão ou mordida em uma sentença de morte quase certa? Ou talvez porque, mesmo nos dias atuais, com toda a tecnologia e medicina avançada, poucas pessoas sobrevivem após os primeiros sintomas surgirem? O fato é que, enquanto muitas doenças deixaram de ser ameaça por conta de vacinas e tratamentos, a raiva permanece como uma sombra silenciosa, especialmente em regiões onde o acesso à saúde é limitado. E o mais assustador, ela ainda está entre nós, escondida em florestas, cidades, animais domésticos e selvagens. Neste vídeo você vai entender por que a raiva é considerada a doença mais letal da história médica registrada. Vamos explorar sua origem entre civilizações antigas, os primeiros registros históricos, os efeitos devastadores no corpo humano, as tentativas de cura e casos reais que chocaram o mundo. Prepare-se para uma jornada entre ciência, história e biologia. E fique até o final, pois você vai descobrir o único método eficaz que pode impedir a morte depois da exposição, mas que precisa ser feito em tempo recorde. Muito antes da medicina moderna existir, povos antigos já tentavam entender o comportamento violento de animais que, subitamente, atacavam sem motivo, babavam pela boca e adoeciam qualquer um que ousasse se aproximar. Entre os registros mais antigos, a Mesopotâmia já citava doenças provocadas por mordidas de cães em suas tábuas de argila. Para aqueles povos, a raiva era uma maldição dos deuses, e os infectados eram tratados como possuídos por espíritos. O medo se espalhava mais rápido que o próprio vírus, e as respostas eram mais supersticiosas que científicas. No Egito Antigo, algumas ilustrações sugerem o uso de amuletos e encantamentos para proteger-se de mordidas perigosas. Já na Grécia, Hipócrates mencionava casos de hidrofobia, nome dado ao medo intenso de água, um dos sintomas mais característicos da raiva em humanos. A falta de conhecimento sobre micro-organismos fazia com que civilizações criassem explicações baseadas em demônios, castigos divinos ou até maldições familiares. Essas interpretações influenciaram rituais de isolamento e sacrifício, que marcaram parte da história de várias culturas em diferentes períodos. Com o tempo, relatos se tornaram mais detalhados. Na Roma Antiga, a raiva passou a ser observada com maior precisão, e alguns médicos romanos descreviam comportamentos estranhos em cães e em humanos que haviam sido mordidos. Mas mesmo assim, não havia cura. O destino de quem contraía a doença era quase sempre o mesmo: agonia, delírio e morte. Esse legado de terror atravessou séculos, sobrevivendo até a Idade Média, onde a ignorância sobre o vírus gerava ainda mais medo e exclusão. A raiva já era-se há milênios um enigma fatal na linha do tempo da evolução humana. O que torna a raiva tão mortal não é apenas a agressividade do vírus, mas a forma silenciosa e eficiente com que ele ataca. Quando um animal infectado morde, o vírus da raiva é introduzido na musculatura, onde começa sua jornada até o sistema nervoso central. Ele avança célula por célula, se escondendo do sistema imunológico, como um predador que sabe exatamente por onde passar sem ser notado. Esse processo pode levar dias, semanas ou até meses. O tempo que ele leva para alcançar o cérebro é chamado de período de incubação. Mas quando o vírus chega ao cérebro, tudo muda. Ele desencadeia uma inflamação devastadora, causando encefalite. A partir daí, os sintomas surgem de forma intensa e irreversível: confusão mental, agressividade, convulsões, paralisia, alucinações e o sintoma mais emblemático, a hidrofobia. A pessoa não consegue engolir nem a própria saliva, o que leva à salivação extrema, um dos sinais mais visíveis. Ao mesmo tempo, o pavor irracional da água se instala, pois tentar beber causa espasmos musculares violentos. É como se o corpo entrasse em colapso completo. E o mais aterrador: após o início dos sintomas, a taxa de mortalidade da raiva é de praticamente 100%. Raros são os casos documentados de sobrevivência, como o protocolo de Milwaukee, que envolveu coma induzido e tratamento intensivo. Mas mesmo esse método é controverso e raramente eficaz. A única esperança real
está na prevenção. A vacina pós-exposição, que precisa ser aplicada imediatamente após a mordida. Sem esse tratamento, a chance de sobrevivência é quase nula. A raiva é, literalmente, uma corrida contra o tempo. Em 2004, uma adolescente americana chamada Jeanna Giese fez história ao se tornar a primeira pessoa a sobreviver à raiva sem ter tomado a vacina logo após a infecção. Ela foi mordida por um morcego e ignorou o ferimento. 30 dias depois, começaram os sintomas: tontura, febre, dificuldade para engolir. Foi aí que os médicos decidiram tentar algo inédito. Induziram Jeanna a um coma profundo para dar tempo ao seu sistema imunológico de reagir. Contra todas as probabilidades, ela sobreviveu. O mundo científico celebrou, mas casos assim continuam sendo exceções raríssimas. Já em países em desenvolvimento, a realidade é muito mais cruel. Na Índia, por exemplo, a raiva ainda mata cerca de 20.000 pessoas por ano. Muitas dessas mortes ocorrem em áreas rurais, onde o acesso à vacina é limitado e o conhecimento sobre os riscos é baixo. Cães de rua, que circulam livremente, tornam-se vetores constantes da doença. A Organização Mundial da Saúde classifica a raiva como uma enfermidade negligenciada, e isso explica por que, apesar de conhecida há milênios, ela continua sendo uma ameaça real e cotidiana em regiões vulneráveis. Outro caso impactante aconteceu no Brasil em 2008, quando uma série de ataques de morcegos hematófagos a comunidades ribeirinhas no Pará resultou em diversas mortes. A ausência de vacinação e o desconhecimento dos moradores contribuíram para o avanço da doença. Esses episódios mostram como, mesmo com tanta evolução na medicina, a combinação de desinformação, precariedade e contato com animais vetores ainda forma o cenário perfeito para tragédias evitáveis. A raiva, apesar de conhecida, segue, impondo medo e tirando vidas silenciosamente. A primeira grande esperança contra a raiva surgiu no século XIX, com Louis Pasteur. Em 1885, ele testou com sucesso uma vacina em um garoto de 9 anos que havia sido mordido por um cão infectado. O menino sobreviveu, e Pasteur entrou para a história como o responsável por uma das maiores revoluções da medicina. A vacina, baseada em vírus atenuado, deu início a uma nova era de prevenção e salvou milhões de vidas desde então. Mas apesar desse avanço, a distribuição mundial da vacina ainda enfrenta barreiras enormes, especialmente em países pobres. Hoje, a prevenção da raiva depende de 3 pilares: vacinação em massa de animais domésticos, vacinação pós-exposição em humanos e educação da população. A imunização de cães e gatos tem sido a estratégia mais eficaz para interromper a cadeia de transmissão. Já a vacina em humanos, aplicada após mordidas, precisa ser iniciada o quanto antes, de preferência nas primeiras 24 a 48 horas. Quanto mais rápido, maior a chance de impedir que o vírus alcance o cérebro. Mas onde há escassez de recursos e negligência governamental, essa corrida contra o tempo costuma terminar em tragédia. Apesar de ser evitável, a raiva ainda mata cerca de 59.000 pessoas todos os anos, segundo a OMS. Um dado alarmante, considerando que quase todas essas mortes poderiam ser prevenidas com uma simples dose de vacina. Em pleno século XXI, a doença continua a desafiar políticas públicas, investimentos em saúde básica e a conscientização da população. Não basta a ciência ter encontrado a solução. Ela precisa chegar onde o perigo é mais frequente. A verdadeira batalha contra a raiva não é só científica, é também social e política. Apesar de ser uma doença milenar, a raiva continua se adaptando. O vírus está presente em todos os continentes, com exceção da Antártida, e se esconde em diferentes espécies, como cães, gatos, morcegos, raposas e até macacos. Essa variedade de hospedeiros dificulta o controle total da transmissão. Enquanto em países desenvolvidos a raiva foi praticamente eliminada em animais domésticos, em muitas regiões da Ásia, África e América do Sul, ela ainda é uma ameaça constante, ligada diretamente à desigualdade de acesso à saúde e à vacinação. O futuro do combate à raiva depende da união entre ciência, educação e vontade política. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu uma meta ousada: zerar as mortes humanas por raiva transmitida por cães até 2030. Para isso, países precisam investir em campanhas massivas de vacinação animal, criar estoques de vacinas acessíveis para humanos e educar a população sobre os riscos reais. Tecnologias modernas, como rastreamento genético de surtos e aplicativos para controle de animais infectados, já estão sendo usados em algumas regiões e podem se tornar ferramentas decisivas nos próximos anos. A raiva não é uma doença do passado. Ela está viva, rondando os lugares onde a ciência ainda não chega. Mas ao contrário do que ocorria nas civilizações antigas,
Hoje nós temos o conhecimento necessário para derrotá-la. O desafio é garantir que esse conhecimento não fique restrito a laboratórios, mas chegue a cada comunidade, vila, floresta ou beira de estrada, onde o risco espreita. Quando isso acontecer, a raiva poderá finalmente deixar de ser uma das doenças mais letais da história e se tornar apenas mais um capítulo superado na longa jornada da humanidade contra seus próprios inimigos invisíveis. A raiva não mata apenas pela ferocidade do vírus, mas também pelo silêncio que a cerca. Ela não ganha manchetes, não causa pandemias globais, mas continua ceifando dezenas de milhares de vidas todos os anos, muitas delas em lugares esquecidos, onde a ciência não alcança e o medo ainda fala mais alto que o conhecimento. É uma doença que habita fronteiras invisíveis, cruzando civilizações, séculos e espécies com uma eficiência assustadora. E o mais irônico, ela já poderia ter sido erradicada se não fosse a desigualdade no acesso à informação e à saúde básica. Este vídeo não é só sobre uma doença. É sobre a importância de conhecermos o mundo que nos cerca, mesmo nos detalhes mais cruéis. Porque muitas vezes, é naquilo que ignoramos que está o maior perigo. A história da raiva é a história da nossa própria luta para sobreviver, para entender, para proteger. Uma batalha contra um inimigo microscópico que, quando não é levado a sério, se transforma em algo maior do que qualquer lenda ou superstição. E como vimos, ela já foi maldição, possessão, castigo, mas é na verdade um desafio científico e social. Agora eu quero ouvir você. Você já sabia que a raiva tinha uma taxa de mortalidade quase absoluta? Já tinha ouvido falar do caso de Jeanne Guise? E o mais importante, você acha que a meta da OMS de zerar as mortes até 2030 é realmente possível? Comenta aqui embaixo. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal para continuar explorando os mistérios da ciência, da história e da biologia. Toda semana, um novo episódio para saciar sua curiosidade com base em fatos reais, pesquisas confiáveis e histórias fascinantes. Porque entender o passado e o presente é a melhor forma de proteger o nosso futuro.